Hoje é quarta-feira, faltam exatamente 4 dias para a prova do Enem, segundo dia, e eu resolvi trazer esse vídeo aqui com 5 dicas para que você possa fazer a sua prova bem mais rápido do que você tem feito até agora, caso você não conheça nenhuma dessas dicas. Ano passado eu não as conhecia e demorava muito tempo para fazer minha prova de matemática e também de naturezas. E colocando em prática todas essas dicas ao longo do meu ano, eu tenho feito em um melhor tempo. Espero que, assim como tudo isso tem sido muito útil para mim, seja útil para você também que vai assistir esse vídeo. A primeira dica que eu queria deixar aqui é a multiplicação rápida por 11. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa entender melhor. Quando eu tenho um número multiplicado por 11, como no exemplo aqui, 23 vezes 11, o que a gente pode fazer para fazer isso de maneira muito rápida é o seguinte: a gente vai abrir esse número, deixa o 2 aqui, deixa o 3 aqui, e no meio a gente vai colocar a soma desses dois números, ou seja, 2 mais 3 é 5. Então, 23 vezes 11 nada mais é que 253. Mais uma vez nesse outro exemplo, eu vou abrir o número, 8 fica aqui, 1 fica aqui, e dentro a soma, 8 mais 1, 9. Só que aí vão acontecer alguns casos, por exemplo, como o 87. Vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir 8, 7, só que 8 mais 7 é 15. Aí eu coloco 15 aqui. E esse número tá meio estranho, claro que não vai ser 8.157. O que eu preciso fazer é colocar essa dezena que está sobrando aqui nesse 15 para a parte da centena, do 8. Então, eu vou deixar o 5. Então, eu repito, 7, 5. Só que esse 1 eu vou acrescentar somando lá naquele 8. Então, fica 957. E aí, funciona com números maiores? Claro, funciona com o número que você quiser. Pode ser grande como for. Mas, às vezes, não vale a pena. Às vezes, se você não tem tanta prática, talvez você demore usando essas técnicas, mas para quem já é acostumado, vale muito a pena. Então, eu vou mostrar um exemplo com 3 números para você ver como funciona na prática. Mais uma vez, você vai abrir os números, os extremos, só que no meio, agora eu vou ter duas somas. Eu vou ter a soma do 7 mais 1, que é 8, e a soma do 1 mais 5, que é 6. Então, 715 vezes 11 é 7.865. Aqui existe outro jeito muito rápido também de multiplicar por 11, e aí já é a segunda dica que eu quero deixar nesse vídeo. A outra dica se resume no seguinte: quebre o número. Como assim? Eu vou começar usando o exemplo do 11 mais uma vez. O 23 vezes 11, você pode pensar no 11 como sendo 10 mais 1. E aí, na sua mente mesmo, não precisa nem escrever no papel, você aplica uma distributiva. Eu vou fazer aqui só para você visualizar melhor. Mas você pode fazer 23 vezes 10, que é 230, mais 23 vezes 1, que é 23. Ou seja, 230 mais 23, 253. 81 vezes 11. Pensa no 11 como sendo 10 mais 1. 81 vezes 10 é 810, mais 81 vezes 1 é 81. Então, essa soma dá 891. Isso pode ser aplicado para números que terminem em 9, em 8, enfim. Só é você quebrar e dá tudo certo. Aqui, 89 vezes 7. Por que não pensar no 89 como sendo 90 menos 1? Então, 90 menos 1 vezes o 7. Aí a gente aplica uma distributiva. 7 vezes 9 é 63, só que é vezes 90. Então vai ser 630. E 7 vezes 1 fica menos 7. 630 menos 7 é 623. 73 vezes 9. Eu posso pensar no 73 como sendo 70 mais 3 vezes 9, ou o 9 como sendo 10 menos 1. Então, vai ficar 73 vezes 10 menos 1. E aí a gente aplica a distributiva, ou o famoso chuveirinho. 73 vezes 10 é 730, menos 73. E aí a gente faz essa continha, 730 menos 73, 657. Bem, agora eu vou mostrar um método que o nome é multiplicação criss-cross, e é uma forma de multiplicar mais rápido. Para começar, eu vou pegar um exemplo bem simples, que é o 23 vezes o 13. O método criss-cross funciona da seguinte maneira: a gente vai montar a multiplicação como se a gente fosse fazer aquela multiplicação bem tradicional. 23 vezes o 13. Só que ao invés de a gente fazer daquele jeito bem tradicional, a gente vai seguir alguns passos. Preste atenção. Primeiramente, eu vou multiplicar o 2 vezes o 1 e vou colocar lá no início. 2 vezes 1 é 2. Aí agora eu vou multiplicar o 3 vezes o 3 e vou colocar lá no final. 3 vezes 3 é 9, então eu vou deixar aqui no final. Aqui no meio eu vou fazer uma multiplicação cruzada. É daí que vem o nome, criss-cross. 2 vezes 3
é 6. Eu vou guardar isso. 1 vezes 3 é 3. E aí eu somo 6 mais 3, 9. Mais um exemplo aqui. 42 vezes 31. A gente monta, normal. Só que aí, lembrando, eu vou pegar, primeiramente eu faço 4 vezes 3 dá 12. Eu vou guardar esse número aqui. Aí eu vou pegar agora 2 vezes 1 dá 2. Eu vou guardar esse número aqui. E no meio eu vou multiplicar cruzado e somar. Então 4 vezes 1 é 4. E 3 vezes 2 é 6. 4 mais 6 é 10. Só que aí ficou um número estranho, que nem naquela vez lá no 11. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai repetindo, colocando o que está excedendo para a próxima casa. Assim, 2 tá tudo bem, eu vou deixar. Aí aqui, eu sempre faço essa separaçãozinha. Eu deixo o 0, aí sobrou 1. Aí eu vou botar o 1 somando com aquele outro lá da próxima casa. Então 12 mais 1 dá 13. Como o 13 foi o último, não tem problema ele ficar sendo 13, então deu 1302. Agora um exemplo um pouquinho mais complicado, só pra gente ver que funciona também. Mas é o que eu falei, às vezes nem vale a pena, às vezes você demora mais usando esse tipo de método, caso você não tenha muita prática. Então, utilize esse método depois de você já ter praticado bastante e fazer realmente mais rápido. Até porque o nosso objetivo aqui é fazer contas mais rapidamente. Então, mais uma vez, eu vou montar. Lembrando, nesse caso aqui, ó, dava para eu quebrar o 89 em 90 menos 1. Talvez ficasse até mais fácil. Mas eu quero mostrar esse exemplo mais complicado. 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. No meio, eu vou multiplicar cruzado e somar. 8 vezes 1 dá 8. E 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 8 é 26. Aí, mais uma vez, o 9 eu repito porque ele tá sozinho, tá tudo bem. Aqui eu vou fazer essa separação. Eu vou deixar o 6, mais o 2 eu vou acrescentar lá na próxima casa somando. 16 mais 2, 18. Então, 1869. Esse aqui é um dos meus preferidos. E é uma forma de a gente calcular rapidamente quadrados de números terminados em 5. Qualquer número terminado em 5 elevado ao quadrado, você pode calcular da seguinte forma que eu vou mostrar. Vamos começar por um exemplo bem fácil. Todo mundo sabe que 15 ao quadrado é 225, ou pelo menos já deveria ir para a prova sabendo, porque isso te ajuda demais. Mas, caso você não soubesse, você poderia fazer da seguinte forma. Preste atenção nos passos, porque eles vão se repetir em todos os exemplos. Primeiro, eu vou separar o 5 do restante do número. Nesse caso, eu vou separar o 5 do 1. Aí eu vou pegar esse número que eu separei, no caso o 1, e eu vou multiplicar pelo seu sucessor. Qual é o sucessor de 1? É 2. Então, 1 vezes 2 é 2. Eu vou guardar. E aí agora é só acrescentar um 25. Pronto. Vamos testar com o 25 agora. Eu vou separar o número do 5. Aí eu vou multiplicar pelo seu sucessor. 2 vezes 3 dá 6. E aí eu acrescento um 25. Vamos para o 35 agora. Vamos lá. Separo o número do 5. 3 vezes o seu sucessor. 3 vezes 4 dá 12. E acrescento o 25. 35 ao quadrado é 1225. Agora com 45. Mais uma vez eu separo. 4. Qual é o sucessor de 4? É 5. Quanto é 4 vezes 5? É 20. E aí acrescento o 25. Agora vamos mais adiante. 75 ao quadrado. Eu separo o número do 5. Então é 7. 7 vezes 8 é 56. E acrescento o 25. E também dá para números maiores, tipo 125 ao quadrado. Só fica um pouquinho mais complicado, mas vale a pena. Eu vou separar o número do 5, 12. 12 vezes 13, que é o seu sucessor. Aí vamos aplicar outro método que eu já falei. 12 vezes 13, a gente pode pensar no 13 como sendo 12 mais 1. Então ficaria 12 vezes 12 mais 1. 12 vezes 2 é fácil, é 144. E 12 vezes 1 é 12. Então, 144 mais 12, que daria 156. Lembrando, eu fiz 12 vezes 13, falta eu acrescentar o 25. Então, 15.625. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu vou deixar aqui o meu macete preferido, que é o macete da média. É um jeito mais rápido de calcular média, e isso com certeza é o que eu mais tenho usado nos simulados e provas que eu tenho feito do Enem, e me poupa muito tempo. Antes eu demorava muito para calcular média, eu calculava do jeito totalmente tradicional. Só que agora tem um jeito muito mais rápido, que é o que as pessoas chamam por aí do método do palpite. E, para exemplificar, nada melhor do que uma questão modelo Enem. Eu não vou ler a questão para não demorar, mas basicamente a gente precisa descobrir a média desses tempos aqui, ó.
esses tempos, 48, 54, 50, a gente precisa saber uma média. E aí, o jeito tradicional, você já sabe. Mas isso demora muito e não é nem o que você mais precisa, é tempo. Então, quando a gente olha para esses 7 números aqui, se eu pedisse para você escolher um número que, assim que você olha, você lembra desse número. Em outras palavras, qual é o número que está mais em comum entre todos esses? Assim que eu olho, o que eu tenho vontade de dizer assim, se eu pudesse chutar um número que fosse ser a média desses números, se eu pudesse chutar um número que fosse representar todos esses, seria 50. Então é como se o 50 ele fosse mais próximo de todos esses. Se eu fosse chutar 100, não está tão próximo desses números. Esses números eles estão variando entre 44 e o maior aqui é 54. Então eu vou chutar o 50. Eu vou dizer que eu acho que a média seria 50. E aí eu coloco esse 50 aqui, mas eu não sei se vai ser mesmo 50. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá em cada número desse e vou ver o quanto que está variando dos 50. Por exemplo, esse 48, para chegar no 50 ele precisa de 2, então ele varia menos 2 dos 50. Vou deixar essa informação guardada. Já o 54 está sobrando 4, então mais 4. O 50 ele não varia nada, então 0, né? O 46 é o menos 4, está variando menos 4 lá de 50. O 44 está variando menos 6. O 52 está variando mais 2 e o 49 está variando menos 1. E aí, agora eu vou somar essas variações e vou ver em que número chega. De cara, eu já posso cortar esse mais 4 com esse menos 4, esse menos 2 com esse mais 2. Me restou, então, menos 7. Agora, eu vou tirar a média dessa variação. Então, vai ser menos 7 dividido pela quantidade de todos esses números, que foi exatamente 7. No final das contas, a minha média é 50. Menos 7 dividido por 7 é menos 1. Então, é 50 mais menos 1, ou 50 menos 1. Minha média, no final das contas, é 49. Então, resumidamente, a gente vai pegar um número e a gente vai chutar que esse número é a média. Eu chutei que era 50, só que eu não tenho certeza. Então, eu vou pegar as variações de cada número para aquele número que eu chutei. E aí, eu vou tirar a média dessas variações, porque aí, tirando a média dessas variações, eu vou saber se esse meu número que eu chutei está correto, se ele é menor ou se ele é maior. E tirar a média das variações foi muito mais fácil do que tirar a média de todos esses números, porque no final das contas, a minha variação ficou sendo menos 7. E era exatamente 7 números que eu tinha, e dividir 7 por 7 é muito fácil. E como ficou menos 7 por 7 era menos 1. Significa dizer que aquele número que eu chutei, ele não é a média, mas se eu tirar menos 1 dele, aí sim ele vai ficar sendo a média. Eu espero que tenha dado para entender. Esse método vale muito a pena. Caso não, pesquise mais sobre ele, porque é muito útil.